Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira, dia 15 de agosto. E nós estamos na 20ª semana do Tempo Comum. Nós estamos começando uma série de textos evangélicos sobre a relação do ser humano com os bens materiais, com as riquezas. Hoje, amanhã, terça e também quarta-feira. 3 dias seguidos para nossa reflexão sobre a relação do cristão com o uso dos bens materiais. O texto do Evangelho de hoje é Mateus 19, de 16 a 22. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas estas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós encontramos este jovem rico que faz a pergunta existencial, fundamental, a nosso Senhor Jesus Cristo. O que devo fazer de bom para possuir vida eterna? Ele se aproxima de Jesus com esse objetivo. Ele tem desejo de vida com sabor de eternidade. Aqui é a primeira coisa importante. Esse adjetivo, eterna, não significa apenas a vida em Deus, aquela realidade a qual chamamos de céu, depois da nossa morte biológica. Vida eterna, sobretudo no Evangelho de João, é a vida na fé, é a vida qualificada por Jesus Cristo, já agora, em nossa peregrinação terrestre. O texto começa dizendo que é alguém indeterminado, indefinido. Depois diz que esse alguém é um jovem. E finalmente diz que ele é um jovem muito rico. O jovem, como um bom judeu, está muito preocupado com uma espiritualidade fundamentada nas obras, no fazer, o que devo fazer de bom. E, obviamente, algo que garanta a vida eterna já aqui e também no futuro. A pergunta é a grande pergunta da humanidade. É a pergunta pela felicidade. É a pergunta pelo sentido da vida. O que posso fazer para ter uma vida que valha a pena? Uma vida com sentido? Essa é a pergunta de cada ser humano todos os dias. Em Mateus, o jovem chama Jesus de mestre e o qualifica como mestre para poder ter uma resposta qualitativa, autoritativa. Pergunta por aquilo que é bom, mas Jesus retoma a questão
e coloca o adjetivo bom exatamente onde de fato deve estar. Um só é o bom. Jesus está se referindo a Deus Pai. Mateus não faz a distinção entre Deus e Jesus. Na verdade, é uma relação dupla. Com esse único que é bom, pessoa, nós qualificamos a relação com os seus mandamentos, que são bons. Aí está, a vivência dos mandamentos é consequência da minha vinculação, da minha unidade, do meu reconhecimento de que Deus é bom e por isso é fonte de toda bondade. É por isso que Jesus responde: se deve viver os mandamentos. Os mandamentos são a expressão da bondade e da perfeição de Deus. A segunda pergunta do jovem é: quais mandamentos? E Jesus responde com a segunda parte do decálogo, acrescentando também Levítico 19, versículo 18. A segunda parte do decálogo está em Êxodo capítulo 20, de 12 a 16. Todos os mandamentos que Jesus cita dizem respeito ao próximo, ao amor ao próximo. E ele ainda expressa de modo mais claro isso quando cita Levítico 19, versículo 18. É interessante que Jesus cite a chamada segunda tábua dos mandamentos. É um modo de dizer que a relação na bondade, no amor, no respeito, na solidariedade, a relação com o próximo, a relação com os irmãos, determina também de algum modo a nossa relação com Deus. Os mandamentos que Jesus cita são exatamente a chamada ética universal. E isso é vida eterna. Não matar, não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho no tribunal, honrar o pai e a mãe, e como síntese, Levítico 19, versículo 18, amar o próximo como a si mesmo. O jovem faz uma terceira pergunta: o que ainda me falta? Jesus agora o chama ao seu segmento pessoal. Contudo, o apego aos bens materiais é um forte impedimento para que aquele jovem dê o passo fundamental. Jesus está querendo dizer que a perfeição, a vida de santidade, é mais do que o mero cumprimento do decálogo. É bonito. Agora o adjetivo que Jesus utiliza é completo, pleno, perfeito. Há um sério contraste entre o homem que é jovem e ele que é chamado a ser pleno, perfeito e completo. Teleios é a palavra grega, significa um homem que chegou ao final, um homem que chegou à plenitude, um ser completo, pleno e perfeito. Numa palavra, Jesus o chama para ser discípulo do Mestre, para chegar ao pleno desenvolvimento da sua maturação. Finalmente, no versículo 22, a conclusão, o desfecho. O jovem que perguntou por aquilo que deve fazer para ter vida eterna. O jovem que perguntou quais mandamentos. O jovem que perguntou o que ainda me falta. Esse mesmo jovem sai cheio de tristeza, porque é muito rico. E aqui há um forte contraste entre dois verbos gregos muito interessantes. O texto começa dizendo que o jovem aproximou-se. Em grego se diz proserchomai. Proserchomai significa aproximar-se de Jesus. O texto termina dizendo que ele aperchomai,
foi-se embora. Aquele mesmo que se aproximou, cheio de curiosidades, desejoso, muito provavelmente honesto, desejoso de ouvir o que o mestre queria lhe dizer, agora ele se afasta, vai embora, muito triste, porque as riquezas o impedem de dar o passo. O seu desejo é ter vida eterna. Jesus responde com a ética universal, complementa com a perfeição. E a perfeição, a plenitude, a completude que Jesus oferece é o seu seguimento. Aquele homem jovem, isto é, imaturo, neaniskos, não consegue chegar à perfeição, à madurez, à maturidade, a ser homem feito na fé, por causa do seguimento de Jesus. Um só é o bom. No fundo, a dificuldade desse jovem é porque ele não consegue distinguir entre Deus e o dinheiro. Ele prefere continuar adorando um ídolo, Mamon, e não consegue chegar a uma sadia relação com o Deus vivo e verdadeiro. Que possamos dar o passo, que os bens materiais sejam meios e instrumentos para a solidariedade, para a caridade, para fazermos o bem, e nunca empecilho que nos dificulte o caminho do seguimento do Evangelho. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã, se Deus nos permitir, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão.